Gente, é o seguinte. Agora, gostaria que você prestasse atenção nessa história. Mais uma daquelas histórias, né, que a gente fica pensando, né? De que lado tá a razão? Vamos lá. Eu preciso mostrar para você. Suspeita de estupro de 2 irmãos. Meninos de 6 e 8 anos. Essa suspeita está sendo investigada em São José dos Pinhais, aqui, a cidade do Aeroporto Internacional Afonso Pena, cidade dos aviões. A mãe dos garotos acusa um amigo, que é vizinho, por ter cometido o suposto crime. E até confessa que instigou parentes e também outros moradores ali da região para linchar o rapaz, que foi espancado. E ele só escapou por pouco. É aquilo que a gente fala, justiça precisa ser feita. Mas não somos nós que fazemos justiça com as nossas mãos. E aí é o seguinte, ele conversou com exclusividade com a nossa reportagem aqui do BG. Mas antes, eu queria que você parasse e prestasse atenção na versão do que teria acontecido com a mãe. O que ela teria dito à polícia. Veja. Realmente deu estupro. Eu não estaria aqui na emissora para dizer mentiras, jamais. Meus filhos foram, sim, abusados por um vagabundo. O crime teria acontecido na madrugada do dia 23 de setembro, no bairro São Judas Tadeu, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E é nesse espaço que a mãe dorme com os 2 filhos. Acordei e ele estava lá do lado da cama. Daí eu perguntei o que ele estaria fazendo, ele falou que só veio ver o que eu estaria fazendo. A mãe dos meninos foi até a casa do suposto suspeito apontado pelas crianças como sendo o estuprador. Fui com o martelo, fui lá eu, quebrei a porta da casa. Revoltada, a população ajudou a bater. E no fim de tudo ele fugiu, se escondeu na casa de uma pessoa irrelevante aqui de casa, aqui da rua. E deram apoio para ele. O caso já está com a Polícia Civil. As crianças foram encaminhadas para exame de corpo de delito, foram ouvidas várias testemunhas. Nós agora vamos analisar o laudo que está sendo elaborado, o laudo sendo apresentado aqui na delegacia, a gente anexando aos autos. Eu já devo deliberar a respeito desse fato, devo analisar o que tem ali. Tudo indica que tenha, sim, acontecido o crime. Quero resposta, meus filhos falam, eles não são mentirosos. Não são filho de chocadeira e eu vou até o fim por tudo isso. E não vou deixar impune. Sabe quando eu falo que aqui no BG todo mundo tem vez e voz? Então, isso mesmo. Você vai ver agora com exclusividade a versão deste homem que quase foi linchado pelos parentes da vizinha, né? E também outros moradores. A reportagem do Balanço Geral conversou com ele com exclusividade. O que ele diz sobre esta suspeita de abuso contra os irmãos de 6 e 8 anos? Se não cometeu o crime, por que essa denúncia da mãe das crianças? Uma parente do suspeito também falou sobre o caso. Daniela Sevieri e Clemar Malman trazem os detalhes para a gente agora. Pode rodar. O suspeito de estupro de 2 crianças de 6 e 8 anos na região do São Judas Tadeu aceitou conversar com a nossa reportagem para explicar o que teria acontecido naquela noite, a versão dele dos fatos. Para isso, ele nos encontrou em um hotel no centro de Curitiba, acompanhado de amigos e familiares. O rapaz de 22 anos, que terá a imagem preservada, nega que tenha abusado dos meninos. Eu tenho nojo de quem faz isso. Eu nunca faria isso por nenhuma criança, pois eu sempre criei meus irmãos. Sempre fui, digamos assim, o pai dos meus irmãos. Então, o que eu não queria para meus irmãos, eu não vou fazer para nenhuma outra criança de qualquer família, não importa a família que seja. Ele conta que naquela noite, de fato, esteve na casa das crianças. Segundo ele, a convite da própria mãe dos meninos. Ela pegou e mandou mensagem para nós usar droga na casa dela. Nisso eu peguei e fui para casa dela. Fiquemos lá até umas 2, 3 horas da manhã. E nisso ela pediu para mim levar ela na casa de um amigo. Eu levei ela na casa de um amigo. E
O cara não quis que eu ficasse lá, queria ficar só ele e ela. Tá bom, deixei os dois lá e voltei pra casa dela. Peguei o celular do filho dela que estava carregando em cima da cama, mandei mensagem para minha mãe, logo já saí. E os filhos dela estavam dormindo e continuaram dormindo. Nisso eu deixei a casa dela e fui para casa da minha mãe dormir. E logo de manhã cedo, lá pelas umas 10, 11 horas, ela já foi lá, os parentes dela já foram junto com ela, quebraram a janela, quebraram a porta. Me bateram de martelo, trouxeram para fora, queriam colocar corda no meu pescoço para me enforcar. Ele nos mostra várias mensagens que recebeu da mãe das crianças desde o final do mês de agosto. E conta que eles se conhecem há anos, eram amigos, mas vez ou outra ficavam juntos, como namorados. Faz 12 anos que eu tava ali, então desde quando eu cheguei ali eu conheci ela. No início nós éramos só amigos, mas mais pra frente, assim, depois que eu comecei a ficar mais velho, daí começou a ter alguma coisa, assim, entre nós. Em uma dessas mensagens, a mãe das crianças diz que não vai usar drogas nunca mais e orienta que ele faça o mesmo. Que droga que você usava com ela? Cocaína. E ela usava já com frequência? Usava com frequência. Há até uma mensagem dele dizendo que tinha ficado de cara com ela por volta das 4 horas da manhã do dia 23 de setembro, o dia em que ela alega que as crianças foram estupradas. E na sequência, mensagens apagadas dela para ele, pouco depois das 6 horas da manhã. Ele recebe uma bronca da mãe dele. A mensagem diz que ela não aceita isso, que ele devia procurar outro lugar para morar. Afirma que vai abrir, mas que no outro dia ele vai embora, porque ela não quer ele se drogando. Depois disso, ele conta que foi para a casa da mãe, entrou e dormiu. O rapaz nos conta ainda que acordou com a população invadindo a casa e batendo nele. Minha irmãzinha de 9 anos disse que saiu pra fora atender as pessoas, falou que eu estava em casa e daí disse. Nisso ela já voltou assustada pra dentro, dizendo que tinha gente armado atrás de mim, tinha gente com pau, tinha gente com um monte de coisa. E nisso ela já veio com o martelo, começou a quebrar a porta, chamou os parentes dela. O parente dela pegou, entrou dentro da casa da minha mãe, quebrou a porta, estava armado, me arrastou pra fora, queria sempre colocar uma corda no meu pescoço para me arrastar, talvez, ou para me enforcar. Me trouxe pra rua. Na hora que eu saí de casa, cheguei na frente de casa, já parou um cara de moto, já veio e me deu capacitada na cabeça, ele e a mulher dele. Nisso, eu peguei e consegui escapar e sair correndo. Assim, virei a esquina. Quando eu virei a esquina, eu só ouvi os barulhos dos disparos. Desde a acusação, ele e a família tiveram a vida revirada e passou a viver escondido, porque tem medo de ser assassinado. Eu não como direito, eu não durmo. Eu tô igual um andarilho que não tem um lugar para ficar. Eu tinha tudo, eu tinha trabalho, eu cuidava da minha casa, eu ajudava minha mãe também muito. Minha irmã, em casa hoje, ela não consegue ficar sozinha, porque antes quem cuidava dela era eu que ficava geralmente cuidando dela. Onde a gente passa, os familiares, todos os familiares, amigos, questionam, perguntam. Tem pessoas a favor da gente, tem pessoas contra. Tá muito difícil, porque todo mundo trabalha, todo mundo tinha uma vida ativa, hoje não tem mais. Hoje ninguém mais dorme direito, ninguém mais come direito, ninguém mais tem paz. Tá um caos tudo isso. Para quem conhece o rapaz, que trabalha como coletor de recicláveis a vida toda, acredita que não há possibilidade dele ter feito mal às crianças. A gente acredita sim, porque primeiro que ele é sangue do nosso sangue, faz parte da nossa família e tudo. Não tem uma possibilidade, não tem como, não tem lógica. O que foi exposto não é o que tá falando. Ninguém tá dando lado pra gente, ninguém quis ouvir a gente. Vocês são as primeiras emissoras que ouviram a gente. Eu não entendo a parte dela, o que ela tá tentando fazer, o que ela tá... Porque ela tá estragando a minha vida, estragou minha dignidade, tudo que eu tinha, ela tirou totalmente de mim, assim, do nada. Falando que eu sou o estrupador das crianças, sabendo que nem ainda a laudo, não fizeram nada comigo, só me perguntaram o que aconteceu até agora. Eu dei um depoimento só, a única coisa que foi na delegacia. Eu teria eles como filho e irmão ao mesmo tempo. E aí? Você acompanhou tudo junto comigo. Vem cá. Ouvindo tudo que você ouviu aí, quem que você acha que tem razão? Uma coisa, talvez, se repita. Problema das drogas. Será que ele tem razão? Porque a mulher diz que acordou, surpresa no meio da noite, com o vizinho que ela conhecia na casa dela,
na cama com as crianças. E as crianças teriam, então, relatado a elas que teria acontecido um abuso. Ele falou que uma parente dele disse aí que nós somos a primeira TV a ouvi-lo. Aqui é assim, minha gente. Nós vamos ouvir sempre todos os lados da história. Agora, será que a versão dele é a correta? Porque aí ele coloca já o uso das drogas, ou seja, teria uma relação já de algum tempo, haveria companheirismo em relação às drogas, quer dizer, mais uma vez o cerne do problema, mais uma vez o tronco do problema, mais uma vez teria por trás de tudo isso as drogas. E essas crianças? Será que é verdade o que esse homem falou? Que a mãe disse? Qual versão você acha que é a correta? Eu não quero fazer nenhum juízo de valor. Mas é inevitável. Não vou falar, mas é inevitável. Todos nós, a essa altura do campeonato, devemos estar formulando algum senso de justiça na nossa mente, achando o que aconteceu. O fato é que nós temos duas crianças no meio dessa história. Sabe o que é isso? Duas crianças no meio dessa história, uma criança de 6 e uma criança de 8 anos. É triste de pensar, né, doutora Márcia? Como é que vai ser o futuro dessas crianças? De qualquer forma, tendo ocorrido a violência sexual ou não, a vida dela já está muito bagunçada. De qualquer forma. Claro, quando nós falamos em violência sexual contra a criança ou qualquer tipo de abuso contra a criança, o principal nessa história toda são as crianças. Já foram submetidas a exame, existe a oitiva delas que deve ser feita de uma forma diferenciada do que é feito nos adultos, para que daí se saiba o que aconteceu naquele momento. Nós sabemos que pessoas que cometem abuso contra a criança, às vezes passam como pessoas normais na sociedade, né? Mas não há como saber nesse momento, como bem disse o doutor, está aguardando que existam sim a finalização das provas que ele precisa para ele se posicionar. Eu acho interessante isso, que se faça assim. Mas temos que sempre lembrar, justiça é justiça, justiçamento é justiçamento. Ou seja, nada também dessa excitação que é para que se agrida alguém. Porque o agredido nem sempre é o culpado, mesmo que ele seja o culpado, não é assim que se procede. E a gente está vendo que isso está atingindo as demais pessoas da família dele. Então, nós estamos com duas famílias com problema. A das crianças, que evidentemente precisam ser cuidadas e vistas e orientadas, observado não só esse fato criminoso, mas sim todo esse entorno que existe para elas, né, para que elas possam, daqui para frente, ter uma vida melhor do que tiveram aqui, em razão desse problema todo. Havendo ou não abuso, elas estão no momento de estresse, né, porque é todo um questionamento, é toda uma situação que se faz no entorno dela, né? E, num outro momento, também a família desse agressor, que se agrediu, não agrediu, é necessário saber, mas que já estão tendo problemas nesse momento, né, Jason? Bom, vamos seguir acompanhando esse caso, ver o desfecho dele, saber qual será o desfecho. A polícia tem que trazer aí um resultado dessa investigação, em breve, eu imagino. Saber se realmente houve violência, se houve o abuso, enfim, quem tem razão nessa história? Seria a mãe? Seria o homem que é acusado de ter violentado os filhos dela? Será que houve realmente essa noitada com drogas e tal, tudo mais? Tudo isso a polícia vai ter que apurar.